Bom dia, irmãos. Como diz a Ari, o pessoal está embalando ainda. A gente vai ver hoje o nosso último, ponto aqui sobre os 5 pontos aí relacionados à questão do calvinismo. Ainda não funcionando. Tá. E é justamente a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos, ou a preservação de Deus. Ou seja, a gente vai ver que tem vários títulos para esse mesmo assunto, que nós vamos ver hoje. E se nós analisarmos todos os 5 pontos, eles estão firmados na questão da graça. Ou seja, simplesmente ele vem destrinchando, discorrendo sobre a graça. Como que a graça age na nossa vida? Por intermédio, obviamente, de Deus, não por nenhum mérito ou qualquer outra coisa que nós podemos fazer, nem para ganhar e nem para perder a salvação. Romanos capítulo 8, do verso 28 a seguir, que justamente diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanham. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, isso é uma palavra para nos dar convicção, certeza, que tudo é feito por Ele, por meio dEle, para Ele e para a glória dEle. Então, não temos nada que gloriar em nós mesmos em relação à nossa salvação, mas ao mesmo tempo temos a convicção que o que Ele faz é perfeito. Quando nós falamos nesse tema de perseverança dos santos, como eu até disse, que há até outros nomes. Podemos ver aqui como conservar-se cristão, segurança eterna, perseverança de Deus ou perseverança dos santos, enfim, a preservação também de Deus, a preservação dos santos, tudo tem a ver com essa mesma linha que nós estamos falando hoje. Então, às vezes, vocês vão ver eu falar uma outra nomenclatura relacionada a isso, mas eu estou falando do mesmo assunto. E se nós analisarmos por que ele é importante, nós podemos ver logo 2 vertentes. Ele fala sobre a glória de Deus, como eu até li aqui o texto, falei que toda a glória em relação à salvação é de Deus, é dele. E também ele fala sobre a alegria e a edificação do seu povo. Então é algo que, tomando conhecimento disso, é algo que pode trazer a nós uma alegria no coração, mas também edificar a cada um de nós, edificação da sua igreja. E aqui eu quero pedir para alguém até ler a Confissão de Fé, capítulo 17, da perseverança dos santos, os que Deus aceitou em seu amado
eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem totalmente, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim, e estarão eternamente salvos. Amém. Ou seja, esse texto aí foi tirado justamente da Confissão de Fé de Westminster, né? E justamente essa confissão, ele está falando aqui de forma bem clara para nós que a gente não pode, olha só, ele fala aqui que pelo seu Espírito não pode cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de preservar esse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Eu sei que isso muitas vezes tem gerado críticas, tem gerado às vezes discussões, tem gerado até de alguns chegarem até a dizer assim, vocês são, eu acho que vocês são muito exaltados, ou até outros termos, às vezes, falar assim, vocês têm muita, até ousadia de falar assim, salvo uma vez salvo, salvo para frente. Isso até é uma arrogância falar algo assim, não sei o quê. E às vezes você já ouviu algo assim, ou semelhante de alguém. Eu já ouvi, eu acredito que talvez alguém aqui também já ouviu algo semelhante a isso, ou até alguns que, por não compreender, por não esmerar também em estudar e buscar e orar, e às vezes se coloca assim, não, mas isso não está certo, quer dizer que o camarada salvo para sempre, pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, então não precisa ter responsabilidade com nada, pode agir de qualquer maneira. Não é isso que o texto está dizendo. Mas as pessoas pegam as coisas e distorcem. Pega isoladamente uma coisa e coloca de uma forma, e aí até entra nessa questão e coloca assim, então, vocês querem ver uma outra coisa, por exemplo, quando a gente fala do predestinado, já está chamado, convocado, escolhido por Deus, não, então vocês não vão nem querer falar a palavra para ninguém, não vão querer levar a palavra, porque já está tudo assim. A gente não, a gente quer que a pessoa que toma a decisão, então a gente tem que levar para ela se decidir. Vocês podem ver que parece uma coisa inocente, mas na realidade com essas coisinhas, esse joguinho de palavra, ele vai querendo te levar a acreditar. Então Deus não é justo se é assim, se é Deus que já escolheu, cadê o amor? E aí eles esquecem que, na realidade, é aí que está o amor, porque todos nós estávamos destinados a ir para o inferno. E eu digo mais, ninguém deve estar na igreja por isso. E quando eu digo por isso, no sentido assim, não, eu estou na igreja só porque se eu não tiver, eu vou para o inferno. Já está errado, você está no lugar errado, então. Não é por isso que você tem que estar aqui. É tanto que chegou até um teólogo, acho que ele chegou a dizer que... se falasse, por exemplo, Deus está morto, tirar o inferno de dentro da igreja, a igreja se esvaziaria, colocando de tal forma que ele acreditava que a pessoa estava muito mais na igreja por medo de ir para o inferno do que por amor a Deus, por reconhecer o que Deus fez por ele, por reconhecer o que Cristo, a operação de Cristo. Então, isso tudo são coisas sutis, mas que pode levar a gente, às vezes, até ao engano, se a gente não estiver bem, né? Mas ainda bem que Deus fala que mesmo se um anjo de luz descer, aqueles que são seus, né, ele pode enganar muitos, mas nem a nós também. Então, que assim o seja, que Deus seja a preservação, novamente, de Deus. E não podemos confundir, a gente talvez, se der tempo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, que alguns podem se colocarem assim, então quer dizer que eu não posso decair da graça. E alguns até falam que a pessoa pode decair da graça por um tempo. Mas o que a palavra fala é que a gente não decai da graça. Não é porque peca. Só que aí é um pouco até do que eu, falando aqui, eu vi a Miriam até falando ali. Então, assim, não é porque a pessoa é escolhida e tudo que ela não erra, que ela é perfeita. O que ela não pode viver é viver constante no pecado. Aquele pecado não incomodar ela. Isso sim é um problema. Não, isso aí não tem problema, isso não dá nada. Mas a Bíblia mesmo mostra vários servos de Deus, homens de Deus, e a Bíblia não esconde que cometeram atos pecaminosos, tanto profetas como reis, como várias pessoas em vários momentos. Nem por isso eles perderam a salvação, mas porque eles se arrependeram, eles perceberam aquilo e muda de direção. A questão é essa.
Agora, não, fulano permaneceu e foi assim, e foi... Não, espera aí, o negócio não é assim. Então, é que uns também querem colocar a coisa como 8 ou 80. Então, se é assim, então não pode pecar. Ou se peca, então caiu já da graça. Aí, sabe o que a gente está falando? É como se falasse assim, olha, Jesus, a sua obra foi imperfeita. A sua obra foi ineficiente. A sua obra só serve até um pedaço. Depois daquele pedaço tem que ser o meu esforço. Tem que ser eu fazendo. Mas ele fala que não, que até aqueles pecados que nós nem sequer cometemos já estão perdoados. Então, a gente tem que ter atenção nisso, não para falar como diz até Paulo, falou, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Então eu vou pecar mais. Paulo mesmo coloca isso, eu vou pecar mais, então vai ter mais graça? Não, Paulo fala que de maneira alguma, não é isso. Porque a Bíblia mesmo fala que o pecado intencional, ele não tem, esse sim. Você, eu vou fazer mesmo, vou continuar fazendo, que perdão tem? A pessoa não tem mudança. A gente tem que entender que a operação de tudo isso é de Deus, mas a gente tem que perceber que temos responsabilidade, sim. Tanto que nós sofremos, muitas vezes, consequências, sim, do pecado. Nós passamos por lutas por causa, às vezes, também de pecado, mas não é que nós decaímos da graça, são coisas diferentes. A gente viu na Westminster ali, já colocando em relação a... E aqui é desse teólogo, né? Todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o final da vida. E só aqueles que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo. Amém. Ele está falando claro aí, só aqueles que perseverarem até o fim. E aí alguém pode falar assim, mas e aquele irmão que ficou na igreja há muito tempo, depois ele desistiu e nunca mais voltou e morreu sem voltar para a igreja? É porque, na realidade, né, nunca foi realmente. Pode até ler, irmão, se quiser. Daí se completa em 1 João 2,19, que ele nunca foi. Nunca foi. Não adianta, não é a igreja em si. Conhecemos várias pessoas que realmente não... só vão na igreja como se fosse um clube, não para a adoração de Deus, né? E também o eleito também ele pode tropeçar, mas ele não fica caído, pois diante do arrependimento pelo Espírito Santo, ele vai trazer o eleito de volta. Amém. Sempre perseverança dos santos. Ou seja, é Deus novamente que conserva ele, né? Não é pelo esforço dele, é Deus, é a obra de Deus, a obra de Cristo, não é ele, eu tive força, eu mesmo fui, me levantei, não. Voltei, não é exatamente. Não é por aí. Isso não quer dizer que, tem a ver até com o que a gente estava falando agora. Isso não quer dizer que os crentes não possam cometer pecados e desviar-se por um tempo. Que alguém que morra em estado de desviado estará no céu. Os crentes não devem empreender esforços em sua santificação. Então, isso não quer dizer isso, porque muitas pessoas, quando vão argumentar alguma coisa sobre isso, com a gente chega a falar até esse tipo de coisa aí, ou até as 3 coisas, ou uma delas, ou 2. Então quer dizer que lá, então, você vai lá, está fazendo tudo, o cara está matando, roubando, não sei o quê, e morreu, se ele era salvo, ele já está salvo, não tem problema nenhum. Ou pode dizer, então quer dizer também que você, então, não precisa nem ter nenhum esforço seu, você não tem responsabilidade de nada. Não é isso também. Você pode sair fazendo o que você quiser, do jeito que você quiser, e está tudo certo. Que é o que o irmão até falou aqui, irmão Nadir, de certa forma, porque ele nunca foi, né? Porque ele foi lavado e remido, ele não vai realmente, se ele foi realmente lavado, remido, nasceu de novo, né? Mas pode falar, irmão Nadir. Não, é tranquilo, senhor. Para mim é muito tranquilo isso. Se a pessoa é escolhida, ela não vai cair de novo. Ou se cair, ela vai levantar, que Deus vai trazer ele. É Deus fazendo essa obra, né? Então, fundamentos bíblicos, né? Nada como a gente ir também na raiz aí, no fundamento, na palavra. Então, como olhamos para fundamentos bíblicos em relação
a esse ponto que nós estamos falando aqui da preservação dos santos, ou perseverança dos santos, ou perseverança de Deus, enfim, preservação de Deus, ele está fundado nesses três pontos aí, ou seja, a obra de Cristo, o caráter de Deus e a regeneração. E a gente vai ver especificamente logo à frente agora aqui, sobre cada um desses assuntos. Quando nós falamos, por exemplo, em relação à obra de Cristo... Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém. Eterna redenção. E quando ele está falando isso aí, só para fazer um contextualizar aqui, ele está falando do dia do Yom Kippur. Porque o dia da expiação era o único dia no ano que só o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos para ali levar aquela oferta. Ele entrava com incensário ainda na frente dele, ele nem enxergava direito, aí tinha aquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele entrava ali, e muitos até se entrassem meio impuros, que já caía, morria ali, já morria ali mesmo. Já puxava pela cordinha. Então a gente tem que observar o quê? Que quando ele fala aqui que ele entrou de uma vez por todas e não foi com sangue de animais, e ele achou eterna redenção. Ou seja, aquele dia do Yom Kippur, ele era repetido ano a ano. Mas ele ali fala que foi eterna redenção. Não precisava repetir isso no outro ano. Não foi com sangue de animais. Então, mostra que o sacrifício de Cristo, com certeza, é infinitamente superiores àqueles outros. Pode ler o próximo, 7:25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém. Por isso, por essa superioridade, por esse sacrifício diferente, superior. Não foi um animal irracional, não foi um ser simplesmente natural. Mas aí entra aquela questão que nós vemos sempre falando. Era um homem, 100% homem, mas 100% Deus. Só ele tinha condição de se oferecer sem pecado. Porque todos, a Bíblia é clara sobre isso, o único que não cometeu nenhum pecado foi justamente Jesus Cristo. Então não havia outro que poderia fazer algo assim. João 6, 38 ao 39. Porque eu nasci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Do céu, né? Mostrando que era de uma origem também diferente. Ele não era assim, novamente, ele está enfatizando aí a sua deidade, aí, a sua divindade. Como ele até mesmo fala que o verdadeiro maná, né, o verdadeiro pão do céu, era ele mesmo, e não aquele maná que eles comeram no deserto, que comia e perecia. Mas ele estava falando de um que não perecia, de algo superior novamente. O verdadeiro, porque ele fala que só aquele que, assim como desceu, vai subir novamente. Que o maná só descia, não subia de novo. Ele desceu e para lá também ia retornar. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, ele até fala que todo aquele que o Pai me dá também, ele fala que nenhum lançará fora. Mas aí mostra que nada pode tirar a gente da mão de Cristo. Ou seja, que é de certa forma o que eu li aqui em Romanos, que nada, ele fala nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura, ou seja, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem tribulação, nem espada, nem fome. Ele elenca tudo que a gente possa imaginar. E mesmo assim, nada pode separar. Então, traz certeza, traz convicção, e parece estranho o que eu vou dizer agora aqui, mas diz que até o próprio João Calvino, quando ele escreveu já mais no final da sua vida, com muita humildade, falando que ele almejava ver o céu. Ou seja, ele não colocou com arrogância, eu já sou salvo, eu já sou todo... Porque muita gente fala isso no sentido assim, falam isso, então vocês são arrogantes dizer isso, afirmar isso dessa forma.
Então, ele mesmo mostra que ele estava inteiramente humilde, colocando que isso tudo é obra de Deus na vida dele também. O primeiro fundamento que a gente viu aí, a obra de Cristo. E lógico, está falando dessa obra em relação à sua morte e ressurreição. Que, de certa forma, aquele desenho ali representa isso. Aqui é como se fosse a porta lá do sepulcro, ó, ela abrindo, que era, né? E aqui estaria justamente falando sobre a sua morte, e o sepulcro fala sobre a sua ressurreição. Então, como Paulo mesmo fala, que a nossa fé seria avanço de Cristo tivesse morrido e ressuscitado também, né? Senão não adiantava, só morrer, tinha que morrer e ressuscitar. Não como Lázaro, que morreu, ressuscitou e morreu de novo, para os irmãos entenderem, o Talita, mas morreu, ressuscitou e não morre mais, tá? Outra coisa também que a gente tem que, às vezes assim, parece óbvio, mas até o óbvio às vezes tem que ser dito, às vezes. Então, o segundo ponto em relação a isso aí do fundamento da Bíblia é justamente o caráter de Deus. E aí, quando a gente fala do caráter de Deus, né, a gente vai falar aí, por exemplo, da fidelidade, do poder, do amor e da imutabilidade. Então, novamente, como nós fizemos agora, vamos Bíblia agora, né? Vamos em cima da Bíblia. Filipenses 1:6, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Né? Depois vem Judas 24, porque Judas, como é um capítulo só, ele só fala o versículo. Tá? Depois vem Romanos 8:35 e Romanos 11:29. Ele ficou até errado, era 2 pontos, está uma barra, mas aí os irmãos já... Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Fidelidade de Deus. Ele que começou, Ele que vai concluir, Ele que vai terminar, né? Ele que vai consumar isso. Pode ler. 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Plenamente conservado, e é pela fidelidade dele, e é ele quem conserva, de forma clara ele está falando nesse texto aí. Então está falando que é a fidelidade dele. E isso é claro, porque se for pela nossa fidelidade, misericórdia, não estava um aqui. Essa é a realidade, é a fidelidade dele. Sobre o poder, Judas 24, epístola aí, quase lá no finalzinho da Bíblia aí, quem está... o irmão Alisson está com a mão levantada aqui. Judas 1:24. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeitos à sua presença gloriosa. Amém. É ele que guarda, né? De cair e de preservar ainda, para levar sem defeito. Ou seja... Isaías 43:13. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão e não há quem possa desfazer o que eu fiz. Importante. Novamente, né? O poder dele e o que ele faz, né? Como diz, operando eu, quem impedirá? 8:35, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Amém. Então, nada nos separa desse amor. Esse amor é um amor maior do que qualquer coisa, né? Como diz, ele não poupou nem seu próprio filho, como a Bíblia fala. Fala que essa é a maior demonstração de amor, né? E lógico, esse amor de Cristo, porque Cristo fez isso com espontaneidade, porque ele falou até: afasta de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, mas sim a tua. Ou seja, ele se entregou a isso, né? Porque tinha que ser. E a imutabilidade. Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Amém. Dons e vocação de Deus são irrevogáveis. Eu pergunto, o que é algo que é irrevogável?
Então, pronto. Aí como é que vai falar, não, fulano era salvo, agora fulano não é mais. Não, realmente, aquele que realmente foi salvo é salvo e acabou, não tem... Ou seja, o que é, eu estou até colocando para os irmãos lerem isso, só para os irmãos entenderem, assim, que às vezes fala assim, irmãos, a igreja presbiteriana é calvinista. Antes de sermos calvinistas, nós somos igreja que preza pela Bíblia. Calvino tirou isso aqui, foi da Bíblia. Ele não tirou isso da cabeça dele. Os textos estão aqui. Então, antes de qualquer coisa, nós estamos sendo somente bíblico. Aí é só uma terminologia, algo que nós utilizamos, né, por ser essa pessoa que sistematizou talvez algum desses ensinos, mas tem coisa que ele buscou até lá atrás. Pode falar, meu irmão. Só lembrando aqui, nesse Romanos 11, 29, que o contexto que ele está falando aqui é a respeito de Israel, mas que Israel estava endurecido por Deus. E, mesmo assim, Israel não perdeu nada do que foi prometido a ele. Por isso que ele coloca, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Imagina o que Deus fez por nós ao entregar Cristo para morrer pelos nossos pecados. Então, isso que seria muito mais irrevogável do que tudo aquilo que foi prometido a Israel. Amém. É algo que nos traz alegria no coração, nos traz convicção, nos traz certeza. Por quê? Porque muitas vezes passamos por muita dificuldade, por muitas aflições. Se a gente apegar a isso, a gente desespera. E aí, se a gente olhar para o outro lado, a gente vê que tem algo muito maior por trás disso tudo e que por detrás dessa tempestade vai ter bonança, para a gente também permanecer, né? Então, isso nos traz também força. E é interessante quando fala dessa imutabilidade aqui, olhando para a palavra em si. Só que nós, no decorrer da nossa vida, a gente tem mudanças. Nós não somos pessoas constantes nesse sentido, mas Deus, ele é imutável, ele não muda. E ele não muda mesmo. Nós não, nós mudamos. E graças a Deus por isso também, porque faz parte da nosso ser como criação. Ele que é o Criador, o Todo-Poderoso, ele não muda. Agora nós mudamos. Por menos que você aceite ou goste de mudança, você muda. Não tem esse aqui. Por mais que seja resistente, que tem gente que é resistente à mudança, eu assumo. Eu tenho dificuldade com mudanças. Já melhorei muito, já tive muito mais, mas é algo que faz parte da vida, né? Como até um colega falava, tudo muda o tempo todo. Ele usava essa expressão, a gente ficava rindo às vezes. Mas é bem isso, as coisas mudam bastante. Quando a gente estava falando do tempo antigo, porque a gente falava de como as coisas eram antigamente e como demoravam de coisas mudarem. Já nos dias mais atuais, digamos assim, as coisas mudam numa rapidez em tudo, né? Não estou falando nem somente em tecnologia, não, é em tudo, né? Pode falar, irmão Silas. Só para tentar contribuir, né, com algum pensamento que me veio, falando ainda ali do Romanos 8:35, né? Quem nos separará do amor de Cristo, né? Eu me lembrei agora, quando li esse texto ali, da minha primeira namorada, né? Interessante, acho que vale a pena compartilhar. Eu achei que ela me amaria sempre, que eu amaria ela sempre, mas foi a primeira e não é a que é hoje, né? Ficou lá para trás. Mas só para resgatar o sentido do amor, né? Uma palavra tão batida, né? Digamos assim, e a gente faz juras de amor, né? Amor outra vez. A gente acha que não vai mudar, né? Como você falou, a gente muda, né? A vida é assim, pode ser 1 ano, 2 anos, 90 anos, a gente está exposto a isso também em relação ao amor. Eu vejo assim, que é o nosso amor, né? O melhor possível entre nós seres humanos, mas o amor de Deus, não, ele é diferente mesmo, né? Ele é nada de Deus para nós, nada separa, nem atribui. Muitas vezes a gente, né, por questão financeira ou qualquer outra questão, qualquer outra, né? Antigamente se dizia que separou por incompatibilidade de gênio, né? Era uma frase solta, né? Mas o amor de Deus, não. Vale a pena resgatar esse sentido, né? Que as palavras vão perdendo o sentido hoje em dia, mas o amor de Deus para nós, não. É alguma coisa assim que a gente não entende, né? Mas que ele nada separa mesmo, né? É alguma coisa assim que, se fosse Deus tratasse-nos a gente como a gente trata os outros em matéria de amor, estávamos fritos, né? Estávamos lascados. Mas o amor de Deus nada separa, né?
entre ele e nós, né? Amém. Isso aí. Novamente, vamos, Bíblia aí novamente, né? Então a gente vê aí 1 João, né, a epístola, que é lá pertinho também lá de Apocalipse, mas no final. 1 João 3, 9. 1 João 5, 4 e 5. Ezequiel 36, 26 e 27. E Jeremias 32, 40. 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Amém. Não vive na prática do pecado. É diferente de falar que não peca, tá, irmãos? 1 João 5, 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. E a nossa fé vem de quem também? Do Senhor. É Ele que nos deu essa fé. Até a fé que nós temos não é nossa. É o Senhor quem nos dá essa fé. E é por ela também. Pode falar, irmã Silvana. Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém. Tudo isso é obra, novamente, de Deus dentro da regeneração. Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Amém. A aliança eterna. Ele que coloca o temor. Né? E a gente tem que lembrar também que, às vezes, as pessoas podem pegar esses textos e falar assim, mas esse texto aqui está falando da Israel, tá? Mas o Israel de Deus é a igreja. Não é isso que a Bíblia fala? Nós somos o Israel de Deus. Porque tem gente que usa isso aqui só como Israel, a nação de Israel. Mas a própria Bíblia fala que não simplesmente aquele que nasceu da carne, mas somos filhos de Abraão pela fé. Né? Fomos enxertados na videira. Então está falando da igreja. Quais seriam os perigos dessa crença da perda da salvação? Para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Eu não fiz nenhum slide sobre isso, tá? Mas eu peguei aqui um materialzinho. E quando nós pensamos em perigos da crença da perda da salvação, o primeiro deles, faz de Jesus um salvador menos poderoso. Porque aí ia colocar a salvação dele, como eu falei, algo limitado, algo que só vai até determinado ponto. Dali tinha que ir o camarada fazer, a gente mesmo fazer, senão não, é como se precisasse de uma ajuda, de um complemento, para os irmãos me entenderem. Esse seria o primeiro perigo. Qual seria o segundo? Diz que Deus pode voltar atrás. Aí entra na questão da imutabilidade. Lembra que a gente até falou sobre isso? É como se Deus, mas Deus até fala que Ele não é como um homem. Ele mesmo fala. Eu não sou como um homem. Ou seja, a palavra dele não volta atrás. O que Ele coloca não volta atrás. Então, a imutabilidade de Deus. Então, dizer isso, a gente coloca isso também em xeque. Um filho de Deus pode ser lançado no inferno. Também é esse outro perigo, perigo da crença da perda da salvação. Fala, então um filho de Deus vai para o inferno. Não, se ele é filho de Deus, ele não vai para o inferno. Então, isso aí é coisa para a gente pensar um pouco sobre isso. Outros perigos, negação da graça. E é verdade, está negando a graça. Porque fala que nós não fizemos nada para merecer a salvação. Então, se a gente fala que ganha, perde, pode perder, porque ele perdeu porque ele fez aquilo, fez não sei o quê, ou ganhou porque fez aquilo outro, então você não é de graça. Graça é graça. Obediências por motivos errados. Novamente, lembra que eu falei até isso aqui? Se a pessoa está na igreja, simplesmente porque ela tem medo de ir para o inferno, ela está no lugar errado. Não é esse o motivo que você tem que estar aqui. Ou seja, é uma obediência por motivos errados. É esse exemplo até que eu falei lá no início. Isso é um exemplo, por exemplo, disso aí. Não, eu tenho que ser obediente, porque se eu não for obediente, eu vou perder a salvação. Não é esse o pensamento.
Não é esse o cerne da coisa. A gente tem que ser obediente, claro, mas não porque nós vamos perder a salvação, mas porque somos salvos, como ele fala lá, preparado para as boas obras. Não há certeza da salvação. É como se, olha, eu estou fazendo aqui, mas eu não sei se, sabe, Deus fez isso tudo, mas será que isso dá certo? Será que lá no final eu vou descobrir se dá certo, se eu vou estar lá, se eu não vou. Imaginou esse negócio? Fica assim. Eu queria colocar sobre quando tu colocaste ali a questão da obediência. Muitas vezes também a obediência só até onde convém a pessoa, né? Então, até aqui eu sou obediente, mas daqui para lá eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero. Muitas vezes para satisfazer o pecado dele próprio. Porque nós somos cristãos salvos, pecadores, buscando a santificação, eu creio nisso todos os dias. Propício a erros, a falhas, mas tentando buscar essa santificação. E quando acontece disso, de até aqui é do meu, até aqui é com Deus e daqui para lá é eu que faço, isso também eu vejo que é o que tem contaminado não só a nossa igreja, mas a igreja do Senhor. Pessoas que se dizem cristão e muitas vezes a gente é visto como tu sabe tudo, ou vocês que são crentes calvinistas sabem tudo e ficam julgando outras igrejas, né? Mas, na verdade, a falta da pregação da verdade, que muitas vezes as pessoas se perdem nesse meio. Então, vivem um evangelho de vergonha, porque quando tu diz que tu é cristão, no meio que tu vive, tu é taxado como erro. Então, isso muitas vezes deixa nós, cristãos, envergonhados. Então, eu acredito que muitas coisas que não são pregadas, como está na palavra, faz com que essa verdade seja distorcida e com que muitos que se dizem que são cristãos, como o Alisson estava falando, eu venho na igreja, tem muita gente que vem na igreja e não é cristã. Então, é isso a minha preocupação no sistema, no mundo de hoje. Eu sei que eu não vou mudar muitas coisas, como muitas vezes eu ouço isso, mas é viver na palavra. E a palavra, ela não mente. A palavra, ela é verdadeira. E é isso que Jesus deixou para cada um de nós, né? Muitas vezes o falso amor, o falso engano, tem feito com que muitas coisas tenham se perdido. Era isso que eu queria colocar. É sério. Pode falar. Passa o pastor, por favor. Isso aí. Manda ver, pastor. Uma das coisas que eu creio que todo mundo está pensando no que eu vou falar, só que as pessoas não falam e precisa falar, né? Porque esse é o momento. A soberania de Deus é a responsabilidade do homem. Interessante que enquanto você está falando, está dando aula, etc., a minha cabeça está aqui a 1000 por hora nesse sentido, né? É impressionante o ser humano, não vou falar nem de cristão, né? Mas o ser humano, ele acha que ele é dono da verdade em tudo, em todos os aspectos. É isso desde quando Deus criou o ser humano, né? O que eu quero dizer com isso? Soberania de Deus. Deus criou todas as coisas, ponto. Criou o homem, ponto. O homem pecou. Daí para frente a coisa desanda, né? Agora, tudo isso está se falando, vem antes da fundação do mundo, né? Que é a soberania de Deus. E quando Ele escolheu para a salvação, Deus nunca faz e nunca fez nada incompleto. Paulo fala sobre essa questão, que Deus está completando a obra em nós, para que nós sejamos perfeitos como Jesus, né? Agora, quando se fala de regeneração, quando se fala de que Deus de fato é soberano e que eu sou responsável, agora o cristão de fato, ele é responsável mais do que a pessoa que é cega espiritualmente. Que a pessoa que é cega espiritualmente, ela faz tudo isso aí o contrário. Tudo isso que inclusive está colocando aí, né? Ela faz tudo o inverso. Por que ela faz o inverso? Exatamente por isso, né? Porque ela é cega. E tem muito cristão que acha que está enxergando a verdade e não está enxergando a verdade. Porque aí vem aquilo que a própria Eliane falou, de que eu obedeço até certo ponto. Há muito cristão dentro das nossas igrejas, inclusive presbiteriana, que está fazendo isso aí, está vivendo assim, né? Para um mundo que a gente está vivendo hoje, que os pais não estão nem aí para com as crianças, né?
que o filho é homem e num determinado momento resolve ser mulher, você vai pensar mais o que a respeito dessas coisas? Mudou do assunto? Não mudou, porque a pessoa é responsável e Deus continua soberano, Ele é imutável. Criou o homem, é homem, criou a mulher, ponto, né? Aí parte para a vida espiritual, não tem diferença nenhuma, né? Então, o que nós precisamos como crentes em Jesus é crer cada vez mais nesta verdade das Escrituras e não abrir mão disso. A gente vai sofrer e está sofrendo hoje, a igreja de Cristo está sofrendo no Brasil por causa disso? Claro que está sofrendo. Quando eu falo que a igreja está sofrendo no Brasil hoje, o exemplo da Liana que ela acabou de dizer, né? No trabalho, profissionalmente, você encontra pessoas de todo tipo que não quer saber do evangelho de jeito e maneira, porque acha que você é o bambambam da história, né? Acha que você é soberbo. Você dizer que você é crente, crente de uma vez por todas. Cristo consumou todas as coisas. Na cruz do Calvário é muito claro, está consumado, ponto, acabou, completou. Só que hoje, quando eu falo hoje, já tem alguns anos, que essa maldição do relativismo, relativa até à salvação, infelizmente. E há muito crente nas nossas igrejas que pensa assim, infelizmente. Se eu pecar hoje, amanhã, quem sabe eu perdi a salvação. E a obra de Cristo não tem o mínimo fundamento, não tem o mínimo sentido. Eu acho que o senhor tocou até no ponto-chave, viu, pastor? Soberania de Deus, hein? Dentro de tudo isso. Acho que quando o senhor falou essa palavra aí, porque é algo que estava até faltando aqui, realmente. Soberania de Deus. Ou seja, Ele é o Todo-Poderoso, né? Um dos nomes dele é El Shaddai, né? Então, Ele sim é o El Poderoso. Ele é Todo-Poderoso. Só que aí muita gente, como limita até o poder de Deus. Deus só pode ir até determinado ponto. De certa forma, a gente falou sobre isso. Não, vai só até determinado ponto. Depois aqui tem que ter uma coisinha a mais. Em relação até ao que a Liane falou, e passou também, né, falando sobre esse assunto, a gente vê que as coisas estão realmente de mal a pior. E que a gente fique atento a isso também, porque fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria mesmo. Muitos escolheriam mestres segundo suas próprias vontades também, teriam comichões nos ouvidos, né? Como a Liana até falou, eu obedeço até determinado ponto, aquilo que é conveniente para mim, eu obedeço, aquilo que não é, eu não vou obedecer. Por exemplo, está dentro desse contexto aí. É interessante que quando nós olhamos normalmente assim, eu vou usar esse termo, tá? Mas N religiões aí, quando a gente vai nomear, a gente pode observar que sempre está por trás algo assim, eu vou fazer tal coisa, tal sacrifício, tal tipo de coisa para aquela entidade me favorecer em tal coisa. Como claramente um escambo, uma troca. Eu vou lá fazer tal coisa. E chegava até ponto de sacrificar até seus próprios filhos. Eu vou lá matar meu filho tal, vou oferecer para o fulano de tal, que o fulano de tal vai me favorecer nisso e naquilo. No caso, ele que quer fazer algo que é como se ele controlasse Deus. De certa forma é isso, a gente pensar bem ao pé da letra. Não, eu vou fazer tal coisa, que eu faço tal coisa, e aí Deus vai fazer tal coisa que eu quero. E aí já inverteu tudo. Então, cadê a soberania de Deus? De tal maneira até que, se eu não me engano, foi no grupo dos homens, eu não lembro quem colocou até um vídeo essa semana mesmo lá, falando de uma determinada denominação lá, que falando com palavras que não pode mais falar dessa questão, que é homem ou mulher. E a gente vê o quê? Que tem muita igreja já aceitando isso como normal, como está tudo certo, Deus é amor, Deus ama todo mundo. E aí entra um pouco do que nós estamos falando aqui. O crente peca. Se o crente falar que não peca, já é mentiroso. A Bíblia mesmo fala isso. Agora, viver deliberadamente no pecado, pode ser que às vezes alguém fala assim, mas quando fala em pecado só fala nesse tipo de coisa. Não, são vários pecados, só que tem pecado, eu vou dar um exemplo aqui, se colocar como pecado, vamos falar aqui,
pecado da língua, que tem bastante, né? É uma coisinha difícil de controlar a boquinha, a linguinha, né? E tem gente que tem que realmente trabalhar mais nisso, outros nem tanto, mas todo mundo tem que trabalhar, mas uns com mais intensidade nessa parte, outros com menos, mas tem outras coisas que às vezes outros já não precisam e outros precisam. Cada um tem seu calcanhar de Aquiles aí, o seu ponto mais nevrálgico, mais frágil. Mas, enfim, todo mundo tem suas coisas que tem que trabalhar, não tem esse. Só que aí, assim, um caso desse, vamos colocar assim, vou colocar até um caso aqui, vamos colocar um caso, fulano é casado com Beltrano, mas ele vive saindo com outras mulheres, por exemplo, direto. Opa, peraí, então isso não é algo que aconteceu num momento, foi um deslize, não, o camarada vive fazendo isso e para ele está tudo certo, está normal. Será que ele está bem com Deus, uma pessoa dessa realmente? Dessa forma, por exemplo? Será que ele tem temor de Deus? Não, eu posso fazer isso que não tem nada. Deus eu estou salvo lá, Deus já falou que eu estou salvo, que é o caso que a gente estava até falando. Será que esse realmente foi salvo, se ele pensa e age dessa forma? Vocês entenderam? Então, não dá. O problema é que muitas vezes as pessoas pegam as coisas e generalizam. Um pouco até do que a Liane está falando aí. Muitos cristãos de várias denominações, inclusive da nossa, têm dado mau testemunho, e quando vão falar, coloca todo mundo no mesmo pacote. Todo mundo. Não fala lá, foi o irmão fulano de tal, foi os crentes. Aqueles crentes tão terríveis. Não é isso? Fala, são os crentes. Não fala que foi de tal lugar, são os crentes. Mas vamos, para a gente concluir aqui. Contemple-o pendurado na cruz, torturado, zombado, carregado com um terrível fardo e então escondido da face de seu pai, pelo eclipse. Você acha que ele sofreu tudo aquilo e ainda assim vai permitir que aqueles em favor de quem suportou isso sejam jogados no inferno? Ele será um perdedor maior que eu, se eu viesse a perecer, pois ele perderá o que lhe custou a sua própria vida. Aqui está a sua segurança. Você é a porção do Senhor, e sua herança não lhe será roubada. Nós somos porção do Senhor. Nós somos porções do Senhor, herança do Senhor. Então é algo que, por isso que fala que ele nos comprou com seu próprio sangue. Ele nos garante através do selo, ele nos selou para a salvação através do Espírito Santo. Então, tudo vai mostrando que nós somos dele, para ele, por ele e para a glória dele, eternamente. Amém. Obrigado, irmãos.